Imagine viver em um lugar onde a palavra esperança é apenas um nome e nada mais. Onde cada segundo que passa não é só castigo, é tortura mental. Onde mais de 5.000 homens são empilhados como objetos, esquecidos em celas, sem ar, sem sol, sem voz. Este vídeo revela, na verdade, sobre La Esperanza, a prisão mais temida de El Salvador, e talvez do mundo. Aqui dentro já estiveram líderes de gangues internacionais, artistas desaparecidos da mídia, inocentes marcados por tatuagens e até ex-policiais traídos pelo próprio sistema. Casos de homens que enlouqueceram em poucos meses, de jornalistas que vomitaram ao ver a realidade dos corredores e de um pai que escreveu a própria sentença com sangue, apenas para sair dali. Mas atenção, isso não é ficção. É um sistema real. Uma política que transformou punição em espetáculo. E agora você vai conhecer tudo. Cada detalhe, cada sombra, cada grito que nunca foi ouvido. No coração de El Salvador, ergue-se uma estrutura de concreto que parece esquecida pelo tempo, mas que se tornou símbolo de uma nova era de repressão. O Centro Penal La Esperanza, conhecido entre os salvadorenhos como Mariona. O que começou como uma prisão comum, projetada nos anos 90 para abrigar cerca de 800 detentos, transformou-se em um dos lugares mais superlotados e temidos de toda a América Latina. A mudança foi lenta, quase silenciosa. Primeiro vieram os conflitos entre gangues rivais, MS-13 e Barril 18, que se enfrentavam não só nas ruas, mas também dentro das celas. Depois vieram as reformas políticas. Em 2019, quando Nayib Bukele assumiu a presidência com uma promessa implacável de acabar com a violência, Mariona deixou de ser apenas uma prisão. Passou a ser um instrumento de poder. Com operações em larga escala, dezenas de milhares de pessoas foram presas de uma vez só. Jovens com tatuagens, moradores de comunidades marcadas pela pobreza, homens com o olhar desviado no momento errado. La Esperanza foi o principal destino. A capacidade explodiu de 800 para mais de 5.000 prisioneiros empilhados em celas imundas, escuras, onde o chão é a única cama. As condições de vida ali foram brutalmente alteradas. Não por descuido, mas por escolha. Os presos passaram a ficar 22 horas por dia trancados, sem banho de sol, sem visitas, sem qualquer tipo de entretenimento. Apenas o vazio. Celas com até 70 pessoas, onde a respiração vira disputa e a comida, sempre escassa, se torna moeda de sobrevivência. Para muitos, esse novo modelo de encarceramento é o preço da segurança, mas para outros é um campo de punição coletiva onde os direitos básicos evaporam. E La Esperanza tornou-se o laboratório perfeito para essa transformação. Funcionários evitam entrevistas, imagens internas são restritas. Mas os relatos de ex-detentos, advogados e famílias pintam um retrato sombrio. Pavilhões lotados até o teto, calor insuportável, doenças espalhadas como poeira e uma rotina de silêncio forçado, porque até mesmo falar pode custar caro. Aí, uma frase que circula entre os internos de Mariona, sussurrada em voz baixa, quando as luzes se apagam. Aqui, a gente não vive, a gente só espera a próxima punição. E essa é só a fundação, porque o verdadeiro horror ainda está por vir. Em La Esperanza, o tempo não passa. Ele pesa. Cada minuto parece se arrastar como uma tortura invisível. O que os prisioneiros enfrentam ali vai muito além do confinamento. É uma política cuidadosamente desenhada para esmagar a vontade humana. Todos os dias, antes mesmo do sol nascer, os detentos são arrancados do sono por gritos secos e apitos cortantes. A rotina começa com a humilhação. São forçados a sair das celas em fila, sempre descalços, cabeça baixa, mãos atrás da nuca, olhos no chão. A ordem é clara. Olhar para frente é desafio. E desafiar tem consequência. Durante essas chamadas, ninguém fala. Ninguém respira alto. Os guardas observam cada gesto, cada tremor, um movimento em falso e o coletivo paga. Todos voltam para a cela, sem comida, sem água, sem trégua. É um jogo de resistência. E quem perde, não perde apenas o privilégio. Perde pedaços de sanidade. A comida, quando chega, é escassa. Uma mistura sem cor,
sem sabor, distribuída em tigelas de plástico rachado. A água potável é racionada. Os doentes dividem espaço com os saudáveis. Não há médicos suficientes. Não há remédios. Muitos preferem o silêncio à denúncia, com medo de represálias. Dentro das celas, a tensão é constante. Celas projetadas para 10 pessoas agora abrigam 60, às vezes 70. O calor é sufocante. Não há ventilação adequada. O chão é úmido. A escuridão domina o espaço. Os presos se revezam para dormir sentados, apoiados uns nos outros. Não há privacidade. Não há dignidade. E quando ocorrem incidentes, uma briga, uma discussão, um olhar mal interpretado, a resposta é coletiva. O castigo nunca é individual. O bloco inteiro é trancado, privado de luz, alimento ou de qualquer tipo de alívio. Alguns relatam que passaram até 5 dias consecutivos no escuro total, ouvindo apenas gritos e orações abafadas nas paredes vizinhas. Os guardas, treinados para manter o domínio absoluto, são autorizados a usar técnicas de contenção física. Alguns prisioneiros relatam terem sido mantidos de joelhos por horas, com os braços estendidos, como forma de punição psicológica. Um ex-detento, que hoje vive exilado, descreveu: o corpo se acostuma com a dor, mas a mente, ela quebra. E quando quebra, não tem conserto. Tudo em La Esperanza é calculado. Não há improviso. A dor não é resultado da negligência. É parte do sistema. Faz parte da arquitetura da prisão. Serve de aviso, serve de controle. E quando você acha que nada pode piorar, surgem os relatos daqueles que passaram pelas celas de isolamento absoluto. Quando se ouve falar da prisão La Esperanza, a imagem que se forma é a de criminosos perigosos, assassinos impiedosos, chefes de gangues aterrorizantes. E sim, muitos ali têm um histórico violento, mas a verdade é mais complexa e mais perturbadora. Dentro dessas muralhas estão homens de todos os tipos, desde líderes de facções internacionais até jovens com passagem única pela polícia. Desde traficantes de renome até inocentes arrastados por acusações vagas, muitas vezes baseadas apenas em aparência, origem ou tatuagens. Um dos casos mais simbólicos é o de Melvin Martinez, conhecido como El Camaleón. Ex-cantor de rap urbano, ganhou fama nas ruas de San Salvador com letras que falavam da realidade dura das comunidades. Mas sua ascensão rápida chamou a atenção. Foi preso sob a acusação de usar o dinheiro da música para financiar gangues locais. Mesmo sem provas concretas, foi enviado a La Esperanza e ali desapareceu. Por 2 anos, sua família não teve notícias. Só souberam que estava vivo após um advogado de direitos humanos conseguir vê-lo por 5 minutos atrás de uma parede de vidro. Melvin tinha perdido 22 quilos. Já não conseguia articular frases completas. Outro nome que causou comoção internacional foi o de Carlos Vázquez, motorista de aplicativo, detido durante uma das operações em massa por ter o mesmo nome de um suposto membro da Barril 18. Carlos ficou preso por mais de 18 meses antes de finalmente ser absolvido. Ele não tinha antecedentes, nunca teve envolvimento com crimes. Sua única ligação com o sistema? Um nome comum, mas talvez o caso mais polêmico seja o de Sargento Júlio Echeverria, um ex-policial com mais de 15 anos de serviço. Ele foi preso após denúncias anônimas que o ligavam ao desaparecimento de provas durante operações nas periferias. Jamais teve julgamento. La Esperanza se tornou seu tribunal. Quando saiu meses depois, seu depoimento gelou a espinha de todos. Fui tratado como traidor, mas o que vi ali, o que ouvia à noite, nem meus piores inimigos deveriam experimentar aquilo. E há centenas de outros, alguns com crimes comprovados, outros com sentenças construídas em processos apressados, sem defesa adequada. Jovens, presos apenas por estarem na rua no momento errado, com o corte de cabelo errado, usando roupas erradas. Dentro da prisão, essas diferenças somem. Lá dentro, todos são nivelados pelo medo. Não importa se alguém era um líder da MS-13 ou um vendedor ambulante preso por suspeita. Todos enfrentam o mesmo ar viciado, o mesmo chão frio, a mesma sentença sem voz. É em La Esperanza que as partes, histórias se misturam, onde o passado de cada um é apagado pelo presente, e o futuro vira apenas uma esperança que nunca chega.
La Esperanza não é apenas uma prisão física. É um projeto mental, um experimento de controle absoluto, onde a punição mais eficaz não é o castigo físico, é o colapso psicológico. Lá, o corpo apanha, mas é a mente que grita em silêncio. Desde o primeiro dia, o novo detento é despersonalizado. Tem o cabelo raspado, os documentos recolhidos e seu nome substituído por um número. Não há espelhos, não há relógios, não há contato com o mundo exterior. Aos poucos, o prisioneiro perde a noção de tempo e logo depois, da própria identidade. A cela se torna um teatro de agonia silenciosa. Não há livros, não há rádio, não há televisão. A comunicação é restrita até entre os próprios presos. Muitos preferem não falar, outros não conseguem mais articular uma frase coerente. O silêncio, forçado e absoluto, se transforma em ruído dentro da cabeça. Em casos mais extremos, os internos são colocados em áreas conhecidas informalmente como as caixas de eco. Pequenas celas escuras, isoladas, com paredes grossas, onde se ouve apenas a própria respiração. Alguns relatam que, após 3 dias ali dentro, começaram a ouvir vozes. Um ex-detento, em depoimento anônimo, disse: "Primeiro ouvi um choro, depois alguém rindo. Só depois percebi que era minha própria mente se desintegrando." Não são casos isolados. Médicos que trabalharam brevemente na prisão relatam surtos psicóticos, tentativas de automutilação e prisioneiros que entraram mentalmente sãos, mas saíram completamente desorientados. Um deles chegou a dizer que preferia estar morto do que passar mais uma noite naquele lugar. Outro ex-interno, identificado apenas como Luiz A., contou como os guardas aplicavam uma técnica conhecida entre os presos como a sombra. Manter o prisioneiro acordado por dias, interrompendo qualquer tentativa de descanso com sons agudos, luzes piscando ou batidas fortes nas grades. Segundo ele, após 5 noites sem dormir, viu sua mãe, já falecida, sentada no canto da cela. Essas experiências vão muito além do trauma. Elas moldam o comportamento, quebram o espírito, criam uma obediência que não vem da força, mas do medo paralisante. Porque em La Esperanza, quem resiste, quebra, e quem quebra é esquecido, e é exatamente isso que as autoridades buscam. Não apenas controlar o corpo, mas desconstruir o indivíduo. Um projeto que mistura punição, isolamento e colapso psíquico como ferramenta de reeducação. E os resultados, embora devastadores, são friamente eficazes. Mas mesmo diante de tanto controle, há momentos em que o mundo exterior penetra os muros da prisão. Visitas que chocam, registros que escapam, olhares que denunciam. E é isso que veremos agora. La Esperanza foi construída para isolar, para apagar rostos, calar vozes, mas em alguns raros momentos, olhos externos conseguiram atravessar seus portões. E quando o fizeram, nunca mais foram os mesmos. Em 2022, uma equipe de jornalistas franceses da TV5 Monde recebeu autorização especial para registrar parte da prisão como parte de uma tentativa do governo salvadorenho de mostrar sua política de tolerância zero. Mas o que era para ser uma exibição de disciplina se transformou em um catálogo de horror. Eles encontraram corredores silenciosos, onde os passos ecoavam como marteladas, pavilhões com homens sentados em filas compactas, descalços, sem camisa, com as cabeças baixas e mãos atrás da nuca. Olhos fechados, respiração contida. Não era medo, era obediência forçada. Em um dos momentos capturados, e mais tarde, censurado em diversos países, os jornalistas testemunharam um preso urinando em um canto da cela, diante de outros 60 companheiros. Não havia banheiro, nem privacidade. A resposta de um agente foi: aqui dentro, a dignidade ficou na entrada. Outro impacto veio com a visita de observadores da Anistia Internacional. Durante a inspeção, foram levados a uma ala que estava fechada havia semanas. O cheiro era insuportável. Muitos detentos estavam com feridas abertas, sem curativos, e olhos fundos de fome e privação. Um dos representantes, ao sair da inspeção, declarou em frente às câmeras: "Este lugar não é uma prisão, é um sistema de desumanização institucionalizada." Mas nenhuma imagem foi tão viral quanto a que chocou o planeta em 2023.
Centenas de presos ajoelhados no pátio, organizados como peças de dominó humano, amontoados, sem espaço para mover os braços. Uma foto tirada do alto, publicada por um drone autorizado, mostrou o grau de controle. Todos imóveis, todos sem expressão, todos fundidos em um só corpo coletivo. As reações foram imediatas. Organizações como Human Rights Watch e Repórteres Sem Fronteiras condenaram o modelo adotado por El Salvador. Personalidades internacionais comentaram, horrorizadas, a brutalidade do sistema. Mas, para surpresa de muitos, grande parte da população salvadorenha aplaudiu. Diziam que finalmente estavam vendo justiça, que finalmente o medo mudou de lado. A prisão virou manchete, virou debate, mas também virou símbolo. Um símbolo dividido. Para alguns, um retrato do fim da impunidade. Para outros, um lembrete sombrio de como a civilização pode se perder sob o pretexto de segurança. E enquanto o mundo discutia, dentro de La Esperanza, nada mudou. Porque ali discussões não entram. Lá dentro só entra o medo. E o que está por trás de toda essa estrutura é mais do que uma prisão. É uma estratégia política. La Esperanza é mais que uma prisão. É o espelho de um país em guerra interna. Um símbolo do que acontece quando o medo vira política. E a dor, estratégia. Para muitos, é a salvação. Para outros, uma fábrica de sofrimento disfarçada de justiça. Ali dentro, homens perdem nomes, rostos, histórias, perdem o direito de falar e, às vezes, até o de pensar. Saem mudos ou nem saem. Agora que você conhece essa realidade, a pergunta fica com você. Vale a pena? Vale sacrificar a liberdade de muitos para garantir a ordem de alguns? Deixe nos comentários o que você pensa sobre isso. Essa história precisa ser discutida, precisa ser lembrada. Porque enquanto o silêncio continuar reinando em La Esperanza, o mundo precisa continuar falando.